Mateus 24, verso 3, está escrito assim: estando assentado no Monte das Oliveiras fala de lugar de prensa, fala de lugar onde tem azeitonas a serem prensadas. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quantos serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. A igreja, não seja enganado. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Diga para o seu irmão: princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Aleluia. Aleluia. Precisamos falar da volta de Jesus. Precisamos falar um pouco mais sobre a vinda de Jesus. Precisamos falar sobre os últimos momentos da igreja na terra. Como esse assunto tem sido necessário. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que vai acontecer antecedente à volta de Cristo. Não todos os detalhes, mas alguns deles, que vai nos abrir o entendimento para que possamos entender por que tantas coisas acontecem conosco. Jesus está sendo questionado aqui pelos discípulos. E discípulos são crentes como eu e você, dizendo: Senhor, como será a tua vinda na terra? Como será o teu retorno para a terra? Aquele questionamento que nós fazemos assim, parece que eu não vejo resposta de nada. Os discípulos estão diante de Jesus fazendo perguntas, questionando. Sinalize para nós, Jesus, a sua proximidade. Sinalize para nós a garantia do fim. Fala conosco sobre isso. Os discípulos estão dizendo isso. E eu espero que esse seja o anseio do seu coração, dizendo: diga para nós, Deus. Diga para nós, Senhor. Qual é a garantia que o fim está próximo? Jesus fez uma descrição do futuro, do mundo. E vamos ser sinceros, a notícia não foi maravilhosa, como muitos de nós já fomos enganados com o falso evangelho, dizendo que vir para Jesus vai ser uma mudança maravilhosa. O falso evangelho nos engana, dizendo que nós não teremos sofrimentos. É mentira se você vir para um evangelho que diz para você que você não vai sofrer mais, que você não vai ter dor, que as tribulações não vão acontecer, que o dia mau não vai chegar. É um falso evangelho que nos engana.
E ele está dizendo aqui, tomem cuidado para que vocês não sejam enganados com falsos evangelhos. Talvez você carregue no seu coração a imagem assim, nossa, mas a pastora vai dar uma péssima notícia para nós. Sinto muito, igreja. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui, claramente para mim, para você e para os discípulos dele, o futuro do mundo será desastres naturais, perseguições, falsos profetas, ódio contra cristãos, traição, falta de lei, falta de amor. Não existe nesse momento uma boa notícia, porque a boa notícia já nos foi dada, que é Cristo Jesus. Nós temos Ele. A boa notícia do Evangelho é que Cristo veio até nós e nos encontrou. Mas o futuro do mundo é este. Não se escandalizem com as más notícias. Não fiquem apavorados com as coisas que vocês estão vendo. Nós não estamos isentos disso. Mas o que nós temos é o que deve ser guardado, que é Cristo Jesus. O que nós temos deve ser guardado em nosso coração, trazendo em nós esperança. As coisas ruins são desconfortáveis e dolorosas. Nós não queríamos ouvir isso de Jesus. Nem eu, nem você, e muito menos os discípulos. Eles não queriam ouvir isso de Jesus. Mas ele deixa uma coisa bem clara. Em meio a todas essas más notícias, ainda não será o fim. Ainda não será o fim. Isso é só o princípio das dores, Jesus está dizendo. No original, princípio de dores significa trabalho de parto. Quem teve parto normal que sabe. Hoje, a medicina, ela dá uma amenizada e diferencia a dor. Porque a dor de cesariana, ela existe também. Mas ela diferencia das dores de um parto natural. O princípio das dores é uma dor de trabalho de parto. E a medicina, quando ela vai ensinar sobre a dor do parto, é a dor mais terrível que tem. Então, Jesus está comparando a vinda dele como um trabalho de parto. Isso já foi ensinado aqui. E todo trabalho de parto, ele tem um princípio de dores. Ele tem um começo de dores. Que é chamado na medicina de prómados. O que é isso? É quando as dores, ela vem, dá uma contração e ela dá um espação. Ela dá outra contração e dá um espaço. Um pouco menor do que o anterior. E Jesus está dizendo que as contrações, elas vão ficar irregulares. As dores do parto vão ficar irregulares e elas vão ser espaçadas como o pródomos de uma mulher que está em trabalho de parto. Jesus está dizendo que a partir dali as dores vão aumentar cada vez mais. E a mulher sabe que quando a dor ela está aumentando cada vez mais próximo está o nascimento do bebê. Mais rápido a criança vai nascer. O negócio está ficando feio. As coisas estão ficando ruins. Cada vez mais próximo, aumentando a frequência. E a intensidade da dor vai ficando cada vez maior. Esses são os sinais do princípio das dores. Do fim do mundo, querida igreja. Do fim de todas as coisas. Vão ficando mais próximos os sinais. Não sei se vocês têm reparado, mas eu falei isso quinta-feira. Nós não sabemos mais se é inverno ou se é outono. Não, chega o verão, parece que não tem fim. O verão ficou gigantesco. A primavera virou verão.
E o inverno já não é mais, eu não consigo mais datar igual quando nós éramos crianças. A gente datava. Não, o frio começa tal dia. E aquele dia vinha um frio terrível. Nós começamos nos últimos tempos a ver coisas se repetindo e as coisas ficando cada vez mais próximas. Notícias ruins cada vez mais próximas. Perseguições religiosas cada vez mais próximas. Dores cada vez mais próximas. Sofrimentos cada vez mais próximos. Vão ficando intensas. A única garantia que Jesus dá aos discípulos é essa: as coisas vão ficar intensas. Elas vão ficar intensas. É como esse trabalho de parto, onde contrações e dores vão parecer cada vez mais intensas e frequentes, a partir do princípio das dores, a partir do início das dores. Essa é uma das falas de Jesus. Mas, querida igreja, essa é uma dor que vale a pena. Para a mulher vale muito a pena. Porque quando ela finaliza, a dor finaliza, a criança nasce e traz alegria no coração. E ela até se esquece da dor. Para mim e para você, vale a pena a dor. Porque a dor gera vida. Você já parou para pensar nisso? A dor gera vida. E se Jesus está comparando os princípios das dores como um trabalho de parto, Ele está dizendo: essa dor gera vida. Essa dor está gerando em você, igreja, algo grandioso. Vale a pena senti-la. Vale a pena. Nós podemos sentir. Nós podemos. E nós sabemos que ela está aqui dentro de nós, porque dói. Dói saber que irmãos da igreja perseguida estão morrendo por causa do Evangelho. Essa semana, eu estava lendo sobre alguns irmãos da igreja perseguida. Muitos deles dizem assim: nós não vamos sair daqui, porque não nos vale não sentir dor, porque o que Cristo sofreu por nós é maior do que tudo isso. Vale a pena nós sentirmos essa dor. Aquilo entrou no meu coração, eu falo assim: nós somos livres demais, Senhor. Ficamos atemorizados e começamos a repetir publicações quando vemos algo que afronta a religião, mas Jesus já deixou anunciado: vocês serão afrontados por causa de mim. Ficamos aterrorizados e desesperados quando estamos diante de um problema familiar. Não estamos isentos de tribulações. Não estamos isentos de tribulações. Sabe por que passamos por dores? Ainda não estamos prontos. Porque ainda não estamos prontos. Crianças prematuras têm problemas. Crianças que passam do momento do nascimento também têm problemas. É necessário nós sermos maduros mediante a dor. Mas aqui, o Senhor Jesus está nos ensinando: é necessário viver a dor, para que vocês se tornem maduros. O processo da maturidade nos leva a ter dores no processo. Dores no processo. É necessário esse tempo de maturidade. É necessário entendermos que o tempo de maturidade é até que Ele venha. Até que Ele venha. Dores se tornarão presentes e cada vez mais presentes na nossa vida de crente. Mas, meu Deus, que culto horrível. Que má notícia que é essa? Jesus está falando.
Que coisa que é essa? Eu não estou entendendo. A vida não foi feita para o útero, igreja. A vida não foi feita para o útero. Não fomos feitos para este mundo. Entenda isso. Não fomos feitos para este mundo. Teremos apertos. Muitos apertos. Muitos apertos teremos nesse mundo. Teremos aflições neste mundo. Teremos tribulações neste mundo. Teremos muito aumento do sofrimento no nosso meio. Porque nós não fomos feitos para este mundo. Nós não somos daqui. Talvez isso possa ser uma notícia que te desencoraje. Não sei. Eu não sei. Talvez seja uma notícia que traga para você algo muito ruim. Mas hoje eu quero desiludir você. Porque os falsos evangelhos estão anunciando isso. Porque os falsos cristos estão anunciando isso. Que hoje você seja desligado, desiludido de seguir esse falso Cristo. E passe a seguir as verdades do Evangelho. Que no mundo vocês terão aflições. Mas existe uma promessa gloriosa, mesmo quando nós recebemos essas más notícias. A boa notícia é que Ele está conosco. Ele não nos deixará em meio às dores. Ele não nos deixará. Ele disse que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Até que termine as dores de parto. Essa realidade não é o fim. Pelo contrário, é o princípio delas. Esta realidade não é o fim. O sofrimento não é a pior coisa da tua vida. O sofrimento não é o problema para você. Porque o pior problema do sofrimento é quando ele não tem propósito. Todo sofrimento, ele tem um propósito. Ele tem algo a nos ensinar. Ele tem algo a nos fazer crescer. O nosso problema não é o sofrimento. O nosso problema é o sofrimento sem propósito. O que é um sofrimento sem propósito? É aqueles sofrimentos que você busca por conta da tua desobediência. Esse sofrimento é sem propósito. E você buscou as escolhas do teu coração, o desejo das suas vontades, os desígnios do teu querer. Mas os sofrimentos ao qual Cristo está dizendo é com propósito. E quais são esses propósitos? Eu vou falar sobre 2 hoje. O propósito da dor nas nossas vidas é para que eu e você venhamos a ser aperfeiçoados. Para que eu e você venhamos a ser uma igreja aperfeiçoada, madura. Uma igreja que compreende o Evangelho, que não nega Jesus, que não se envergonha quando alguém pergunta: você é crente? Como alguém que diz: Cristo é o meu resgatador. Como alguém que é aperfeiçoado nos sofrimentos e se torna cada vez mais parecido com Cristo. Você começa a ser aperfeiçoado no amor daquele que te amou primeiro. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Ainda que era o Filho, aqui está falando de Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que nele obedecem. Cristo era um filho obediente. Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, ele permanece
obediente. Jesus é um homem perfeito. E mediante ao sofrimento, a perfeição dele é destacada. Em meio ao sofrer, em meio à prova, através do sofrimento, ele passa tudo obedecendo. Não porque ele era imperfeito, mas para mostrar para o mundo que a perfeição dele levou ele também a dores. Nos ensinando que nós somos capazes de vencer as dores sendo homens. E hoje o homem de dores está aqui. E ele está tocando as dores que tem te afligido. E ele está tocando aquela tribulação que você tem vivido, tem deixado você perturbado. O homem de dores está aqui. A perfeição está aqui. Cristo está aqui. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5, declara assim, e diz que a tribulação, ela produz paciência. Cansamos de ouvir isso. E paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, igreja. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Paulo está nos encorajando. Paulo está nos encorajando, dizendo a nós cristãos a ficarmos alegres diante da opressão. Diante de pressões humanas, diante de pressões do mundo, diante de pressões satânicas, diante de pressões do anticristo, diante de pressões de todo. O apóstolo Paulo está dizendo, visto que essas pressões produzem em vocês paciência. E que é paciência? É perseverança, igreja. As pressões produzem em nós perseverança. Perseverança não é para você desistir. Este culto está dizendo a mim e a você que não é para pararmos por aqui. É só o princípio das dores. Não desista. O apóstolo Paulo está dizendo a pessoas hoje cuja experiência passou por esses testes da vida e mostrou vitoriosos em meio à esperança. Porque o amor de Deus habita. Porque o amor e o poder do Deus eterno habita em nós. Não existe nada do lado de fora. É um aperfeiçoamento interno. Nós sentimos Cristo. Nós sabemos que Ele está aqui. Nós reconhecemos quem Ele é. A nossa esperança está aqui. Isso traz para mim a perseverança de não desistir, a experiência de saber que eu sou vitorioso em meio às lutas. Eu venci com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e a minha carne cumpre o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Isso é maravilhoso. Paulo está dizendo aqui, eu me alegro pelo sofrimento do corpo de Cristo, ao qual eu estou fazendo parte dessas aflições. Que eu e você como igreja possamos estar alegres de fazermos parte de um corpo que está contribuindo por esse processo. Está contribuindo no amor. Jesus diz aos discípulos que o amor de muitos se esfriaria. Mas o amor daqueles que estão em Cristo Jesus permanecerá. Vão perseverar. Vão permanecer. Saberão que no final de tudo receberão um galardão.
No final de todas as coisas, tem algo a ser recebido. Jesus fala que de todo tipo de aflição, de sofrimento, Jesus está nos desiludindo, falando a respeito da verdade. Jesus não te engana. Jesus não engana a igreja. Jesus não engana aqueles que são discípulos. Jesus está falando: preparem-se para sofredores até que eu venha. Escuta isso, igreja. Preparem-se para sofredores até que eu venha. Não se achem blindados. Não se achem bons demais. Preparem-se para sofrer as dores até que eu venha. Preparem-se para as contrações. Por quê? Ei, Jesus, não dá para ter esperança em meio à ilusão. Não dá para ter esperança. Você tem esperança quando você é iludido? Algumas mulheres sabem muito bem disso. As desiludidas um dia confiaram em palavras humanas, sabem muito bem disso. Alguns homens também, que um dia foram muito apaixonados por alguém e ficaram desiludidos. Não dá para ter esperança em meio à ilusão. Não dá. A esperança do Evangelho é uma esperança realista. Teremos dores como de parto. Nossa, pastora, estou doendo aqui. Me deu até medo. Não é para ter medo. A promessa é: eu vou estar com vocês. Em meio às dores, eu vou estar com vocês. Sabe, quando a mulher está no processo do nascer da criança, quando o marido pega na mão dela, tem alegria de saber que tem alguém do lado. Querida igreja, o noivo está com você. Ele pega na tua mão no processo da dor. E ele diz: eu estou com você nessa. Eu estou com você no meio desse sofrimento, no meio dessa perseguição, no meio da falta de algumas coisas. Eu estou com você nesse processo. Ainda que piore, eu estou com você. O segundo propósito da dor, o segundo propósito da tribulação, o segundo propósito da pressão, é que ela serve para evangelizar o mundo. Ah, igreja, as coisas do mundo vão piorar. E eles não têm o Deus conosco. Eles não têm o Emanuel, como eu e você. E eles não têm o noivo segurando na mão nos dias de piores dores. Porque assim como as dores virá sobre a igreja, virá também no mundo, porque Jesus está falando da aflição do mundo. O que acontecerá? Se o primeiro propósito era para mim, do lado de dentro, a igreja do lado de dentro, eu e você, o segundo propósito é para fora. O segundo propósito da dor é a partir dessa angústia e desse sofrimento que vai vir a importância do evangelizar. E sabe quem que vai evangelizar? Não é você. Sinto informar, você não é bom demais para isso. Sabe quem que vai evangelizar? As dores. Cada dia mais as pessoas estão se sentindo mais opressas, mais cansadas, mais sobrecarregadas. As mentes estão atribuladas. O físico está adoecido. As coisas naturais estão fugindo do controle. Estão todos descontrolados. Cada dia mais o desespero tem batido.
E as dores têm feito eles procurarem deuses, fazendo com que eles busquem algo a ser adorado, que alivie a sua dor. Sabe por quê? Porque toda dor tem um clamor. Toda dor tem um clamor. Qual que é o clamor de uma dor? Eu preciso de um Salvador. E a dor, ela traz esse pensamento. Eu preciso de um Salvador. Diante da dor, eu e você pedimos socorro. Diante da dor, o mundo vai pedir socorro. Sabe para quem? A igreja madura. A igreja que passou pelo primeiro processo que eu falei. A igreja que entendeu que as dores faz parte do crescimento, do desenvolvimento, do conhecimento de quem Cristo é. A dor me revela que eu não consigo sozinho. A dor revela para as pessoas que elas não são capazes, que elas precisam de um Salvador. E que elas precisam de alguém que salve-as daquele sofrimento. E por isso, cuidado com os falsos cristos. Cuidado. Todos nós estamos em busca de um Messias. Vai dizer que não. Todos nós estamos em busca de um Messias. A dor tem a capacidade de nos levar à procura de ajuda. Vou dar um exemplo muito simples. Jairo, chefe da sinagoga, pensa num homem conhecido, um homem que letrado, um homem que as pessoas tinham respeito. Quando a dor abate a casa dele, quando a filha dele está morta, ele procura um Salvador. E a dor é tão grande dentro dele que ele sai à busca de Jesus desesperado. Desesperados. Quando estamos em terrível sofrimento, nós procuramos o Messias. Nós procuramos um Salvador. A dor fará os nossos olhos procurar o Messias. A dor fará os nossos olhos procurar a salvação. A dor fará o mundo procurar o Messias. A dor fará o mundo procurar o Salvador. Ah, igreja, alguns escolhem alguns deuses que levam as dores piores. Alguns escolhem o dinheiro para serem o seu Salvador. Outros escolhem os relacionamentos para serem o seu Salvador. Outros escolhem um estilo de vida natureba, vamos viver uma vida saudável, e acham que isso é a salvação para a sua saúde. Outros escolhem uma vida de inteligência. A minha mente me levará a ser salvo desse sofrimento que eu carrego dentro de mim, dessa culpa que eu tenho dentro de mim, dessa acusação que eu tenho dentro de mim, dessa desilusão que eu tenho dentro de mim, uma dor que eu não consigo tirar, mas esse Deus diz que eu mesmo me basto, vai me ajudar. E as pessoas, elas ficam em busca disso. E dentro da igreja, muitas vezes, nós estamos à busca dessas coisas. Isso é um falso Deus para você. O sofrimento faz você ver que nada disso serve, porque as dores aumentam. Porque cada dia mais elas vão aumentando. E você e eu e o mundo vai descobrir que nada disso serve para curar. E nada disso serve. Sabe, o grande evangelista desse tempo do fim será o sofrimento. Porque ele vai ensinar. Só Jesus é o Salvador do mundo. E só Jesus alivia o sofrimento. O sofrimento revela
a necessidade de um Salvador. Guarde isso no teu coração. Diante da dor, da tribulação, o sofrimento vai diagnosticar muitos amores frágeis. Nós cantamos tanto isso. Vai revelar em você alguns amores frágeis. Mas eu louvo a Deus, porque você encontrou o Messias Salvador. Isso se tornou um testemunho, e este evangelho será pregado e anunciado até que ele volte, por causa do testemunho da igreja. Porque a igreja, ela vai se revelar como um local de salvação. E eu estou falando igreja, corpo de Cristo, ao qual ela pode dizer, como o apóstolo Paulo: eu faço parte dessas dores. Eu faço parte desses sofrimentos e eu estou completando aquilo que Cristo começou. Estou terminando junto com Ele aquilo que Ele tem de propósito. Por isso a igreja está sendo aperfeiçoada. O aperfeiçoamento, ele traz para mim e para você maturidade. Nos leva a ficar maduros e ter resposta para uma geração. Quando você se torna maduro, você tem resposta para as pessoas. Você tem resposta mesmo estando em sofrimentos, em muitos sofrimentos. Por isso Deus está gerando em mim e você sensibilidade. Sensibilidade para falar de dor. Deus está gerando em mim e você sensibilidade para falar de dor, para falar sobre o que está doendo, para falar sobre a vida do doente, falar sobre aquele que está adoecido. Cura não é Deus resolver o nosso problema. Não é. Tira isso da tua cabeça. Cura não é Deus resolver o nosso problema. Cura é nos transformar em uma solução. Você está entendendo o que eu estou falando? Cura não é Deus estar fazendo algo em nós. Cura é Deus fazer algo em nós, para nós e através de nós. Cura, ela começa de dentro para fora. Cura não é você ser livre de problemas, mas é você cada vez mais estar parecido com Jesus. Sofrimentos nos levam a nos aproximarmos de Cristo e a ficarmos cada vez mais parecidos com Ele. Cura é ser como Jesus. Por isso que Ele é a nossa cura. Entende isso? Por isso que Ele é a minha cura e a sua cura. O nosso Cristo tem feridas. A igreja, Ele tem feridas. Nosso Cristo, Ele padeceu. Nosso Cristo tem marcas. O sofrimento, ele é inevitável. É inevitável. Mas, pastora, como podemos suportar isso? Nós vamos terminar esse culto falando sobre como nós podemos suportar isso. Como suportar todas as dores e perseverar até o fim. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, fala sobre o amor. O amor tudo sofre, espera, tudo crê, tudo suporta. O único jeito de suportar os sofrimentos é por meio do amor. Por isso que Jesus fala que o amor de muitos se esfriará. O único meio de você vencer os sofrimentos deste mundo é pelo amor. Porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor crê, o amor espera. Quem suporta é quem deixa
Quem não suporta é quem deixa o amor esfriar. Sabe por que muitos saíram dessas cadeiras? Sabe por que muitos não vêm nos cultos mais? Porque deixaram o amor esfriar. Para aquele que está nos ouvindo, eu tenho uma palavra hoje. O amor de Cristo encontre você. No meio desse sofrimento, que o teu coração seja aquecido em graça, em conhecimento, em revelação de quem Cristo é. Que Ele te alcance no meio dessas prisões, no meio dessas tribulações, desses medos, porque com amor nós vencemos. Porque com amor nós perseveramos. Porque com amor nós vamos suportar as mais terríveis dores do fim. Quanto mais elas apertarem, mais o nosso coração será aquecido pelo amor do Deus Todo-Poderoso, que nos amou primeiro. O amor dele nos alcançou em meio às nossas grandes e terríveis aflições. O amor, ele não pode esfriar pela maldade, igreja. O amor não pode se esfriar pela maldade. Porque Jesus morreu por isso. Que Jesus morreu em meio à dor, por causa da dor. Porque Ele nos amou apesar de toda essa dor. Esses dias eu estava pensando em dores que a gente acha que são as piores, porque nós estamos sentindo. Mas já parou para pensar? A tua dor estava com a dor de toda a humanidade em Cristo Jesus. Todas as dores. Todas as dores. A igreja é o corpo de Cristo. E ela está sendo aperfeiçoada, cumprindo as aflições que restam. Cumprindo as aflições que restam. A igreja tem uma promessa. Não é uma promessa de morte, é uma promessa de vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aleluias! Por isso Jesus está se apresentando a nós com as suas feridas. Por isso Jesus está se apresentando a mim e você com as suas cicatrizes. Por isso a vida venceu a morte. Podemos olhar para esse homem de dores hoje. Podemos saber que Ele padeceu por nós. Podemos experimentar os sofrimentos. E eu vim aqui dizer para você: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. A dor acaba quando Ele vier. Guarda isso, igreja. A dor acaba quando Ele vier. Eu vou aproveitar essa dor aqui. Essa é a minha oração. Eu vou aproveitar essa dor aqui, porque ela está me fazendo parecido com aquele que suportou todas as dores. Ela está me fazendo a ser parecido com Ele.